Romanos capítulo 1, versículo 8 ao 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Irmãos, essas palavras que nós lemos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, elas cumprem 3 propósitos. O primeiro é retirar qualquer suspeita de indiferença e de negligência ministerial do apóstolo Paulo para com essa igreja, para com esses irmãos. Como assim? Paulo é o apóstolo aos gentios e ele ainda não conhecia a igreja de Roma, ele ainda não tinha assistido aos cristãos em Roma, o principal centro gentílico do mundo da sua época, o centro do império. Como assim? Então Paulo escreve essa carta e nessas palavras, versículo 8 a 15, ele quer retirar qualquer possível suspeita de que houvesse algum tipo de indiferença dele para com parte dos cristãos em Roma. Não somente isso, o segundo propósito é vencer qualquer resistência que porventura viesse a surgir, talvez até mesmo se fundamentando nessa suspeita de indiferença, de negligência. Paulo está escrevendo uma carta para eles. Eles deveriam acolher essa carta como a palavra de Deus, a palavra do apóstolo. Mas como assim acolher a carta de alguém que eles nem conheciam? Então Paulo escreve para eles, mostrando para eles que não, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, um apóstolo aos gentios, e que sim, ele tem profundo interesse no crescimento espiritual daqueles cristãos. Ele deseja compartilhar dons para que eles sejam edificados, fortalecidos. Ele ainda não tiver oportunidade de fazê-lo. Mas há um terceiro propósito aqui, que é preparar esses cristãos para a sua visita futura, que ele vai falar dela claramente no final da carta, capítulo 15. Ele anseia, ele deseja, ele está pronto a ir para Roma. Então observe comigo no texto como que esses detalhes eles estão aí claramente presentes. Olha, o versículo de número 15, ele diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, existe essa expectativa, esse desejo de ir estar com eles, de visitá-los, e ele então está preparando eles para essa visita futura, onde lá no final da epístola ele vai mencionar isso de novo, já dizendo inclusive quais são suas intenções ao agregá-los ao seu ministério apostólico, que é conseguir que eles deem um suporte, né, sejam cooperadores para que ele pudesse ser enviado até a Espanha para continuar na pregação do Evangelho. Então ele está preparando eles com esse objetivo. Mas observe também, versículo de número 13, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Ou seja, ele está explicando, olha, não há negligência. Na minha parte, eu reconheço vocês como cristãos, como dentro do campo ao qual eu fui encaminhado, comissionado como apóstolo aos gentios, e eu já por muitas vezes quis estar com vocês, mas ainda não foi possível. Então não é uma questão de negligência para com os romanos, foi uma questão de impossibilidades circunstanciais por hora. É isso que ele está explicando. Mas ele fala também no versículo de número 8, primeiramente eu dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, por quem todo mundo é declarado a vossa fé.
E aí, versículo 9, ele diz também: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Ou seja, não há indiferença da parte do apóstolo Paulo para com esses cristãos. E ele diz para eles: olha, gente, eu chamo Deus como testemunha de que vocês estão sempre presentes no meu coração, na minha preocupação apostólica. Eu tenho orado constantemente por vocês, até que tenha essa ocasião de poder visitar e estar com vocês pessoalmente. Então, esses 3 propósitos são cumpridos aqui nessas palavras, do 8 ao 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. Repetindo, Paulo quer retirar qualquer suspeita de indiferença. Como assim, apóstolo aos gentios nem veio nos conhecer? Não. Eu oro por vocês sempre. Eu estou sempre preocupado com vocês e eu estou buscando uma ocasião para estar com vocês. Como assim aceitar a carta desse homem? Negligente. Ele nem foi conhecer aqui a cidade de Roma, pregar o evangelho no centro principal, não. Eu estou buscando ocasião para fazê-lo. Eu ainda não consegui as circunstâncias para isso. E o terceiro, eu estou pronto a ir até Roma. Vai ter uma ocasião onde eu vou estar com vocês em uma visita futura. Eu estou pronto para isso, preparem-se, porque vai chegar o momento onde nós vamos nos encontrar, sim. Então, esses os 3 propósitos que Paulo cumpre ao escrever essas palavras. Agora, eu quero na mensagem de hoje, na mensagem da semana que vem, tirar aqui desse texto algumas coisas, porque ao tecer todas essas palavras para alcançar esses 3 objetivos, o apóstolo Paulo fala bastante coisas aqui que estão relacionadas à vida cristã. E a leitura dele como um crente em Jesus Cristo, da sua vida, do seu ministério, das coisas que são mais importantes, das coisas que nós devemos dar maior atenção, maior ênfase. E não somente isso, mas também da maneira como nós devemos viver a nossa vida à luz do ensino da Escritura de que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então nós vamos olhar algumas coisas nesse texto, nesta ocasião e no domingo que vem, se Deus assim permitir. Hoje nós vamos olhar alguma coisa aqui então sobre gratidão, sobre oração. Nós vamos olhar o desejo que o apóstolo expressa aqui. Nós vamos ver aqui também a justificativa que ele coloca, nós vamos pensar isso à luz do nosso chamado também. E nós vamos perceber aqui também um pouco da consciência do apóstolo Paulo a respeito da sua missão, do seu chamado, que ele deveria fazer, que tem também implicações para a nossa vida. Então, observe comigo o versículo 8, quando ele fala aqui de gratidão. O texto diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O apóstolo, ele está com essas palavras, irmãos, dando graças a Deus. Ele está expressando gratidão a Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para observar pelo que o apóstolo Paulo é grato. Qual é a razão da sua gratidão com relação aos cristãos em Roma? Ele diz assim, final do versículo 8: porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O apóstolo Paulo é grato a Deus pela fé daqueles a quem ele está escrevendo, os cristãos em Roma. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo é grato a Deus porque Deus alcançou pessoas naquela cidade distante para a salvação em Jesus Cristo, para ser parte do seu povo, para livrá-las das trevas, para livrá-las do castigo eterno. Elas se tornaram crentes em Jesus Cristo, salvos em Jesus Cristo. Ele é grato a Deus por isso, mas não somente por isso apenas, ele é grato a Deus porque a fé deles é proclamada. O texto diz aí: porque em todo mundo é proclamado a vossa fé. Significa, irmãos, que os cristãos em Roma, eles não eram crentes meia boca. Eles não eram crentes enrustidos, envergonhados, indiferentes para com aquilo que eles receberam de Cristo e aquilo que era necessidade das outras pessoas que ainda não haviam recebido de Jesus Cristo.
A fé, a salvação, o conhecimento da verdade. Isso aqui significa que eles não eram crentes desanimados, desinteressados em compartilhar a sua fé, em alcançar outras pessoas para Cristo. Paulo, sem conhecer a igreja de Roma, aonde ele transitava ali no Império Romano, naquele período da sua segunda, terceira viagem missionária, ele ouvia falar, olha, lá em Roma tem gente pregando essa mensagem que você está pregando, Paulo. Sabe, eu estive lá em Roma numa viagem e eu recebi testemunho. Tem um grupo de pessoas lá que seguem esse Jesus Cristo que você anuncia. Essa mensagem chegou a mim. Então Paulo, ele tem esse conhecimento. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando Paulo chegou a Ásia e a Grécia, ele teve contato com pessoas que vieram de Roma e que eram crentes em Jesus Cristo. A Bíblia nomeia, por exemplo, Priscila e Áquila. Eram crentes em Jesus Cristo desde a cidade de Roma, antes de conhecer qualquer apóstolo. E essas pessoas eram pessoas assim bem firmes na fé. A Bíblia nos diz que elas ajudaram muito um homem eloquente na pregação de Jesus Cristo aos judeus, que era Apolo. Eles eram crentes bem firmes, porque eles conseguiram pegar Apolo e fortalecer e confirmar Apolo mais ainda na fé em Jesus Cristo. Então Paulo dá graças a Deus porque ele tinha ouvido falar de uma igreja, e uma igreja que estava atuando, que estava pregando, que não estava desanimada, que não estava envergonhada, que não estava assim, indiferente para com Cristo, a mensagem de Cristo e a salvação em Jesus Cristo. O cristianismo, portanto, em Roma era autêntico. Era motivo de dar graças a Deus por isso. Olha, Deus de fato está fazendo uma obra de salvação de pessoas, edificação de um povo na cidade de Roma. É motivo de dar graças a Deus por isso. O cristianismo em Roma era vibrante, era testemunhador, era dinâmico. E é motivo de dar graças a Deus por isso. Quando você tem uma igreja que ela leva a mensagem de Deus, as pessoas estão envolvidas e preocupadas em transmitir, em falar de Cristo, em apoiar a pregação, em fazer missões. Isso é motivo de dar graças a Deus. E é isso que ele está então aqui fazendo. Olha, Roma, os crentes em Roma são motivo de gratidão a Deus, porque sim, Deus está fazendo uma obra maravilhosa ali, na vida deles, e através deles a fé está sendo proclamada. E Roma tinha a vantagem de ser a capital, não é? O centro para onde tudo convergia no Império Romano e de onde também tudo era difundido. É muito importante você se aperceber da realidade a qual Deus te coloca. A igreja de Roma tinha um papel muito, muito importante, porque estava no centro do Império. Importantíssimo isso. Quando eu morei em São Paulo, na igreja que eu trabalhei, tinha muita gente que veio do Nordeste e conheceu o Evangelho através de pregação de Cristo na cidade de São Paulo. Alguns voltavam crentes. A circunstância onde Deus nos coloca, ela coloca sobre nós também um peso de responsabilidade, irmãos. Paulo entende isso claramente. Ele escreve aos Romanos no final da carta e diz: olha, eu vou até vocês, mas eu espero que vocês me deem guarida, sustento, para que a gente alcance Roma, para que a gente alcance a Espanha. Roma está no meio caminho. Existe aí uma oportunidade importante a ser cumprida, atendida, aproveitada. E a gente precisa observar essas coisas, irmãos, porque Deus também nos dá oportunidades. Dentro da nossa realidade, dentro do nosso alcance, nós temos do Senhor oportunidades para fazer com que a fé seja proclamada. E o certo, o que é devido, aquilo que certamente será grato a Deus, motivo de louvor a Deus e de gratidão a Deus, é que nós aproveitemos essas oportunidades e façamos com que a fé seja proclamada. Você precisa aprender isso. Tanto como indivíduo, como igreja local, membro de uma igreja local.
Existem circunstâncias oportunas que Deus prepara e concede a uma igreja local para que ela seja bênção na divulgação do Evangelho. E a responsabilidade nossa como igreja local, como membros, é então tomar isso como uma obrigação e fazer a obra de Deus em cima da oportunidade que Deus nos dá. A igreja de Roma estava fazendo isso. A fé dele estava sendo proclamada. E Paulo dá graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, eu quero que você veja como que essa gratidão de Paulo tem tudo a ver com o que Jesus Cristo ensinou, que é a realidade dos seus discípulos, dos seus seguidores, da sua igreja. O objetivo da vida cristã, ou seja, daquele que foi salvo, é ser uma luz. É ser uma luz não escondida, não enrustida, velada por alguma coisa, mas uma luz num velador, num ponto alto, a ser uma referência, como uma cidade alta. Mateus 5, versículo 14, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus Cristo quer com todo aquele que o abraça, que o recebe como Senhor, que nós nos tornemos luz no mundo. Luz no sentido de levar a verdade, de levar aquela mensagem que confronta as trevas, que revela Deus, que revela a salvação de Deus. E a igreja de Roma estava fazendo isso, e Paulo então diz: eu dou graças a Deus por isso, porque eu ouço de vocês é muito bom, vocês têm proclamado a fé de vocês. Mas há uma segunda coisa que a gente precisa observar aqui. Orações. Versículo de número 9, Paulo diz assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui Paulo nos dá uma pequena lição daquilo que é a oração na vida de um cristão. Orações, elas precisam ser constantes, elas precisam ser repetidas, intensas e submissas. Está tudo isso nessas palavras de Paulo. Paulo fala assim: porque Deus é a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Orações constantes, incessantemente, ou seja, eu sempre estou orando em todas as minhas orações, é algo que faz parte da minha vida. Eu sempre oro por vocês. Toda vez que eu oro, e eu oro muitas vezes, eu sempre oro por vocês. Orações repetidas, no sentido aqui, ele fala que ele está orando por eles, por essas mesmas pessoas, por esse mesmo grupo de cristãos em Roma. Ele diz assim: faço menção de vós, incessantemente. Ou seja, constantemente Paulo está levando aquela igreja a Deus em oração. Ele ora sempre, e sempre ele está lembrando de levar aqueles cristãos a Deus em oração. O texto diz também assim: suplicando. Suplicando. A palavra súplica, ela expressa um desejo forte. A ideia aqui é de algo que é feito com intensidade diante de Deus, com humildade. Você suplica aquele que é superior, aquele que está acima de você e que pode atendê-lo. E você faz isso intensamente. Então Paulo ora aqui de uma maneira onde ele expressa de fato diante de Deus um desejo forte para que Deus atendesse aquele pedido de estar com eles em Roma. Uma oração suplicante e feita em submissão a Deus. O texto diz: suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los.
Paulo resume aqui para eles uma teologia de oração. Resumo. Observe, oração é algo que não é decretado, ordenado, nada. Oração é uma súplica, uma fala dirigida a alguém que é superior, que pode atendê-lo. Uma fala que é feita com humildade. Você suplica àquele que está acima de você. É uma súplica que é feita sempre dentro da vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso, não é? Quando Ele nos ensinou a orar, Mateus capítulo 6, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em submissão à vontade de Deus. E é isso que Paulo pede. Olha, Senhor, eu queria essa circunstância, uma circunstância de visita para com os romanos, mas dentro da sua vontade, de acordo com o teu guiar, o teu governar, o teu orientar, o teu tempo. Insistentemente. Não é assim, eu orei por isso uma vez. Ele diz que ele fazia menção insistente a Deus, suplicando por isso. Jesus nos ensinou a orar pedindo insistentemente. Ele contou a parábola da viúva que suplicava a um juiz iníquo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até que o juiz diz assim: para que ela pare de me perturbar, eu vou julgar a causa. Ensinando-nos a perseverança na oração. E é isso que Paulo está exprimindo com suas palavras, aquele alguém que persevera em oração. Olha, eu reconheço que é importante eu, apóstolo, estar com esses cristãos gentios em Roma. E eu peço a Deus, então, insistentemente, uma boa oportunidade para isso. Mas dentro da vontade dele. E sempre, ele fala que sempre faz menção deles em todas as suas orações. Uma vida de oração. Ele ora sempre, constantemente. Ele fala com Deus, ele tem Deus como pai. Ele é o filho que chega ao pai e fala. Agora aqui eu quero fazer também um parênteses, irmãos. No meio reformado tem surgido uma ênfase na ideia de oração que me parece estar ficando meio desequilibrada. Algumas pessoas têm dito assim: sabe para que oração serve? A oração serve para trabalhar no seu coração. Sim, oração trabalha profundamente no nosso coração. Mas quando nós vemos nas Escrituras oração, ela é, sim, a manifestação de uma necessidade apresentada diante de Deus. Ou uma expressão de louvor e gratidão a Deus. Tem a ver com Deus e a dependência de Deus. Em circunstâncias, em necessidades. E é isso que eu vejo Paulo fazendo aqui. Ele não está dizendo para eles assim: olha, eu sempre oro a Deus, porque ao pedir a Deus em favor de vocês, eu sou muito abençoado nisso. Ele não está dizendo isso aqui. Embora com certeza ele seja. Mas o que ele está dizendo é: eu tenho um desejo de estar com vocês, eu reconheço a importância disso, eu levo isso a Deus em oração, eu suplico a Ele por uma boa oportunidade, mas, gente, está nas mãos dele, é dentro do tempo dele, de acordo com a vontade dele, que Ele me conceda uma boa ocasião para isso, pela sua vontade. E enquanto existir possibilidade disso acontecer, eu continuo orando. Eu sempre levo a Deus, faço menção de vocês em oração, suplicando isso. Isso é oração na Escritura. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de Deus. Precisamos sim da graça de Deus, de que Deus, na condução das nossas vidas, de todas as coisas, Ele cria as oportunidades, Ele traga as oportunidades à realidade. E Deus não responde de uma vez. Ele quer que nós supliquemos. Ele ensina que nós façamos assim. Quanto mais nós suplicamos, mais nós entendemos que realmente nós necessitamos do Senhor, dependemos do Senhor. Então a gente precisa aprender aqui a orar com o apóstolo Paulo. Nossas orações, elas devem seguir esse mesmo padrão. Nós devemos ter orações constantes. Devemos ter vida de oração. Lembra, na Escritura, a oração é o filho dirigindo ao Pai: Pai nosso que está nos céus.
só não dirige-se ao pai, o filho só não dirige-se ao pai se ele está brigado com o pai, ou se ele não conhece o pai. Às vezes me assusta, alguns cristãos têm dificuldade de orar. Não pode. O seu pai te amou a ponto de entregar o filho dele por você. Te encoraja a fazer súplicas a ele. Se agrada na comunhão com você. Ele está movimentando toda a história a fim de reconciliar você com ele em Cristo Jesus para ter comunhão com você. Então a gente deve ter, sim, uma vida de oração. Mas uma oração que seja suplicante, dentro das nossas necessidades, apresentando ao Senhor as nossas fragilidades, expressando nossa dependência e se sujeitando à vontade dele. Sempre. Sempre. O problema, muitas vezes, então, é que às vezes até os cristãos oram, mas eles não oram constantemente. É problema. Não tem vida de oração. Ora de vez em quando. Isso é um problema. Um problema à luz do que a Bíblia ensina. Às vezes o problema é que as orações são repetidas. Ao pedir a Deus já pela salvação de uma pessoa, ela não foi salva ainda. Não, mas você deve pedir enquanto tem oportunidade. Paulo está aqui pedindo. Ele está vivo ainda. Senhor, eu continuo pedindo que me dê a oportunidade de estar com eles em Roma. Não é assim, eu já pedi, então já que não veio a oportunidade, deixa para lá. Irmãos, algumas vezes nós desistimos de orar pela conversão de pessoas, porque você não vê, né, no próximo dia, no mês seguinte, ou no período de 2 anos, você ficou orando por aquilo, aquela conversão. Mas espera aí, a pessoa ainda está viva, ela ainda tem a oportunidade, pode ser que Deus encaminhe as coisas na vida dela, Deus pode ser gracioso, então continue orando. Ore pela conversão de pessoas. Ore pela conversão dos seus familiares que ainda não são crentes. Ore pela conversão daqueles que já ouviram o evangelho de você, ou de nós como igreja, que estão longe, mas que ainda podem voltar crentes. Ore pela conversão daqueles com quem nós estamos pregando, discipulando, compartilhando a palavra de Deus. Repetidas vezes. Faça súplicas. Essa é a postura adequada. Orar com intensidade. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que isso me parece, no meu juízo, naquilo que o Senhor tem dado de entendimento, ser uma necessidade, algo importante. Seja suplicante. Talvez, muitas vezes falhamos nisso. Reconheçamos uma necessidade, oramos por ela até repetidas vezes, mas oramos por orar. Nós não estamos realmente envolvidos na petição. Porque a postura de súplica é de alguém que está realmente envolvido. Você se lembra quando aquela mulher suplicou ao rei Salomão em favor do seu filho? Ela foi diante do rei, acima dela, a autoridade que podia fazer algo por ela. Apresentou a sua causa. Ela não disse assim, talvez eu vou pedir ao rei. Ou chegou lá e disse assim, Salomão, aconteceu isso, resolve ele. Às vezes nós oramos a Deus assim, sem intensidade, sem um envolvimento. E a ideia de súplica é que aquilo realmente seja um desejo do nosso coração, onde a gente apresenta a Deus. Senhor, isso me parece uma coisa importante, me parece algo legítimo. Opera nisso, realiza isso, glorifica o seu nome nisso, mas que seja segundo a sua vontade. Há nisso ensino sobre a prática da igreja, por exemplo, a igreja tem se reunido ao longo da história para cumprir aquilo que a Bíblia ensina. Quando nós nos reunimos, nós louvamos a Deus, nós oramos, nós estudamos a palavra de Deus, nós participamos da ceia do Senhor junto. Basicamente, essas são as 4 coisas que estão ligadas à igreja, ao culto, à reunião dos crentes. E as igrejas, ao longo do tempo, desenvolveram a prática de ter um culto que é chamado de oração.
onde há uma dedicação ali de um período maior, especial para orações. E como que deve ser isso? Deve seguir o mesmo padrão. Não é uma reunião onde nós vamos ficar assim dando ordens, fazendo promessas, usando o nome de Deus nas orações. Não é isso. Mas é onde os cristãos se reúnem para orar constantemente. A reunião de oração da igreja tem que expressar esse ato contínuo. Olha, nós buscamos o Senhor, nós repetimos pedidos. Eu tenho feito isso de uns anos para cá, dividido a parte de oração da nossa igreja em duas partes, exatamente para isso. A primeira parte eu foco naqueles pedidos que são necessidades contínuas. A gente precisa estar sempre, incessantemente, buscando a Deus por eles. Orar pela igreja, pela nossa edificação, pela nossa santificação, pela conversão das crianças, pelos visitantes, pela conversão dos visitantes, pelas congregações, orar para aqueles que estão recebendo a palavra de Deus, orar pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país, pela liberdade, para que o Evangelho tenha paz. São todas coisas que a Escritura nos ensina a orar e que são necessidades constantes do povo de Deus enquanto existir esse mundo, irmãos, enquanto Jesus Cristo não voltar. A gente precisa estar sempre orando por isso e suplicando a Deus e dentro da vontade do Senhor. É assim, essa deve ser a atitude, o nosso espírito, a nossa fé, o nosso alinhamento bíblico, quando nós participamos de um culto de oração. E é isso que nós devemos buscar como igreja. Se você tem possibilidade de apoiar isso, de participar disso, faça. Você estará cumprindo aquilo que a Escritura Sagrada ensina. Se você puder estar presente, orar junto, ou acompanhar a oração de um irmão por essas necessidades, pedidos feitos, e disseram amém, concordando com a atitude de súplica, em submissão à vontade de Deus. É isso que Deus deseja que nós façamos nesta área da nossa vida. Isso é oração na Escritura. E gratidão, pensando como igreja, posso dar graças aí, nós vimos pela fé deles que é proclamada. Irmãos, um motivo de gratidão a Deus por parte nossa como crentes, é ver pessoas chegando à fé e ver pessoas pregando, testemunhando a fé. Às vezes nós temos voltado também a nossa vida cristã assim, muito para nossas necessidades pessoais. Às vezes eu reparo isso. Irmãos, vai compartilhar pedidos de oração, fazer oração, faz muito pelas necessidades pessoais iminentes. Ou é grato a Deus pelas bênçãos recebidas ali, na sua vida, no correr, no transcurso do seu dia, da sua semana. Mas, irmãos, nosso olhar tem que estar muito adiante. Muito adiante. Devemos ser gratos a Deus por bênçãos circunstanciais? Sim, são graça de Deus. Mas são graça de Deus que muitas vezes Deus concede até mesmo ao ímpio, a graça comum. Nós, crentes em Jesus Cristo, nós temos algo maior. Nós temos que ter em vista algo maior. Existe uma realidade que é a realidade da salvação de uma alma. Isso é muito maior. A realidade de você poder ser instrumento de Deus para que outra alma seja salva. A gente precisa de entender o valor e a importância disso. A Escritura expressa isso de muitas maneiras. Jesus contou parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida, sobre a alegria que deve envolver a realidade de uma pessoa quando ela sai das trevas e vai para a luz. E nós muitas vezes não conseguimos ter gratidão por isso. Nós temos gratidão. Uma pessoa é salva, naquela semana, converteu, entendeu o Evangelho, professou a fé em Jesus Cristo. E aí no culto ou na oração de gratidão, Senhor, muito obrigado, que essa semana terminou bem, o trabalho foi tudo bem, etc. Nós também fora de sintonia. Deus realizou uma coisa grandiosa, de valor eterno, que engrandecerá o nome dele por toda a eternidade, que privilegiará aquela pessoa com um lugar dentro do povo dele por toda a eternidade,
E nós conseguimos lembrar de ser gratos a Deus, porque, sei lá, o pneu do carro furou, mas eu fui olhar o step e estava cheio. Aí deu para trocar. Você percebe como que às vezes nós estamos vivendo sem ter uma adequada percepção do que é o Evangelho, do que ele realmente representa na nossa vida. Nós temos que ter isso como carro-chefe da nossa gratidão a Deus, a nossa salvação, a salvação dos outros, o testemunho dos crentes, uma igreja dinâmica, que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada, as pessoas que estão apoiando essa pregação, que estão somando, aqueles que estão dando testemunho pessoal, que estão encorajando outras pessoas, que estão falando de Cristo, que estão convidando pessoas a participar da igreja. Isso é motivo de gratidão muito maior. Vida cristã, irmãos, consiste em conhecer a Cristo, em primeiro lugar, ser salvo por Ele, crescer nele. Vimos isso, 2 Pedro, antes, crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas promover o Evangelho dele. Isso é vida cristã. Vida cristã não é simplesmente nós reconhecermos diversas bênçãos que Deus tem nos dado. Às vezes, até pessoas que não são cristãos, de fato, reconhecem isso. Vida cristã não é conhecer a mensagem de Cristo, mas se envolver com outras coisas do mundo. É estar envolvido com a pregação do Evangelho, com a difusão do Evangelho de algum modo. Roma. Deus recebe gratidão porque Paulo diz, olha, realmente, vocês estão vivendo a vida cristã. A fé de vocês está sendo proclamada. Mas olha comigo, versículo 11 ao 12 aqui, eu quero que você perceba, Paulo expressa aqui parte dos seus desejos também, e a gente consegue aprender alguma coisa com isso aqui. Versículo número 11, ele diz assim, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo fala aqui de compartilhar dons, ele deseja compartilhar algum dom espiritual, ele fala aqui de comunhão, ele deseja comunhão, mas ele vai falar também de salvação, nós vamos ver aí mais abaixo. Vamos pensar então sobre isso aqui. A fim de repartir convosco algum dom espiritual. O que Paulo quer dizer com isso? Ele não está aqui se referindo a alguma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, tipo, eu quero realizar cura entre vocês. Não é isso. Quero operar um milagre entre vocês para vocês ficarem encantados. Não é isso. Tá? Ele está aqui se referindo à oportunidade, né, e a possibilidade de poder compartilhar com aquela igreja alguma graça que lhe havia sido conferida pelo Espírito Santo como apóstolo, para que ele pudesse partilhar isso para os irmãos. Observe, o texto fala assim, para que sejais confirmados. Confirmados tem a ver com firmeza, com ser firmado. O que ele queria é que ele pudesse estar com aquelas pessoas e, através do seu ensino, do seu testemunho, que ele pudesse transmitir àqueles crentes algo mais a respeito do Evangelho, para que eles pudessem ser firmados, estar melhor estabelecidos na sua vida cristã, no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus. A gente pode resumir isso, por exemplo, doutrina sadia. Quando ele diz assim, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, o que seria esse dom espiritual? Que tipo de graça estaria envolvido aqui? Doutrina sadia. Para que eles entendessem bem o Evangelho. A justificação pela fé somente, por exemplo. Ele vai trabalhar nisso na epístola. Para que eles entendessem bem o estado de pecado do ser humano, a depravação do ser humano. Ele vai trabalhar isso na epístola. Para que eles entendessem bem a respeito da luta do crente contra o pecado, enquanto ele ainda não é glorificado, Cristo, enquanto está nesse mundo.
para que eles entendessem bem como se relacionar com as autoridades, por exemplo. Doutrina sadia, entendimento da verdade. Talvez para que ele pudesse esclarecer textos do Antigo Testamento. Você lembra que Paulo ia às sinagogas e provava aos judeus pelas Escrituras que Jesus é o Cristo? Talvez para que ele pudesse levá-los ao Antigo Testamento e dar a eles ali um entendimento da verdade de Deus e do Evangelho de Deus, como ele diz aí no versículo de número 2. Qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo certamente poderia levá-los e conduzi-los assim numa série de exposições de todo o Antigo Testamento, para que eles entendessem como que nos profetas Deus anunciou a salvação em Cristo. Deus anunciou o Messias. É isso. Conhecimento de Deus, esperança cristã. Olha, fomos salvos dos pecados. Estamos livres da ira de Deus e aguardamos o quê? Uma redenção completa. O fim do pecado, a glorificação, novo céu, nova terra. Esperança cristã. Doutrinas e verdades da Escritura que podiam confortar e consolar. É isso. O que ele deseja é partilhar com eles dons espirituais, ou seja, graça que ele recebeu do Senhor. Entendimento da verdade, do Evangelho, da palavra de Deus, para que eles pudessem ser confirmados, estar melhor estabelecidos, mais firmes na fé, no caminho com Cristo, na caminhada com Cristo. Mas ele fala aqui de comunhão cristã também, observe, o texto diz assim, versículo de número 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Comunhão cristã que proporciona conforto mútuo, ele diz aí, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Observe que a comunhão que o apóstolo Paulo visa aqui, ela é baseada na fé comum. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque nos nossos dias, às vezes as pessoas confundem a ideia de comunhão cristã com uma espécie de vida social de igreja. E eu acho que isso não tem nada a ver com aquilo que realmente a Bíblia está nos falando a respeito de comunhão cristã. Comunhão cristã, irmãos, não é quando homens, crentes, se reúnem para fazer um churrasco, falar de futebol, política, carro, negócios. Já me falaram isso. A igreja podia voltar à reunião dos homens, fazer churrasco junto, para a gente conversar. Sim, podemos fazer essas coisas, mas isso não é o que a Bíblia ensina de comunhão cristã. Comunhão cristã não é quando mulheres se reúnem para falar de receitas, de dietas, das médicas, da internet que elas estão seguindo. Não é? Para falar de dicas. Eu fiz isso, né? Na minha casa, eu conduzia assim, com o meu filho na escola. Não é isso. Isso não é comunhão cristã. Esse tipo de vínculo, ele não está associado a Cristo, irmãos. Você percebe que esse tipo de coisa, ela ocorre fora da igreja? Ela ocorre entre pessoas que não têm nada com Cristo. As pessoas se reúnem num grupo familiar, onde tem um crente, um descrente, ou grupo de famílias, onde assim, ninguém conhece realmente Cristo, o Evangelho, ainda são incrédulos, e falam sobre essas coisas. Futebol, negócio, carro, a dieta, o médico da internet, as atividades extraescolares para os filhos. Conversa sobre essas coisas. O vínculo que está unindo não é Cristo. Isso acontece no clube. As pessoas se reúnem ali, têm interesses compartilhados que não tem nada a ver com Cristo. Conversam sobre tudo. Às vezes conversam até de religião. E pessoas de crenças religiosas diferentes. Elas não estão em comunhão. Mas elas sentam e conversam sobre religião. Comunhão cristã, irmãos, é quando pessoas cristãs se abençoam através de compartilhar fé mútua. É isso que Paulo espera. E ele espera essa bênção mútua
Porque eles têm uma fé mútua. É isso. Ele espera dividir com eles ali algo que seja para o crescimento de ambas as partes, dele e daqueles crentes, porque eles possuem o mesmo Senhor, uma só fé e o mesmo interesse: promover a fé, promover o Evangelho a quem ainda não chegou. Paulo com certeza nutria grande expectativa à igreja de Roma. Eu acho que eles serão bons parceiros missionários para ir para a Espanha, porque eles já proclamam a fé deles abertamente em todo o mundo, tem se ouvido falar de Cristo por eles. Então, dentro, irmãos, dessa perspectiva, o culto é comunhão cristã. Quando pessoas crentes em Jesus Cristo partilham a mesma fé, sentam juntos para ouvir a mesma palavra, para concordar nas orações, para cantar as mesmas músicas, fazendo as mesmas afirmações de fé, consolando uns aos outros, edificando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Isso é uma expressão de comunhão cristã. A ceia é uma expressão de comunhão cristã. Quando um grupo reunido em torno do sacrifício de Jesus Cristo, crentes na salvação em Jesus Cristo, que entendem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que partem o pão, que tomam do vinho por causa da morte de Cristo na cruz do pecado pelos pecados deles, eles estão em comunhão. Isso é comunhão cristã. Existe uma fé mútua que é partilhada. E é abençoador isso, irmãos. Às vezes estou cantando junto com os irmãos, ouvindo os irmãos cantar, frases importantes tocam no coração. Desafio. Isso é comunhão. Isso extrapola, sim, para fora do culto, da ceia, da igreja, sim, mas a partir do momento onde Cristo é o vínculo. A fé em Cristo é o vínculo. Quando você conversa com pessoas, se você está ali, de algum modo, incentivando, encorajando, explicando, consolando, a partir da Escritura e da Bíblia, é um tempo de comunhão cristã. Sabe, quando a gente tem a oportunidade de visitar alguém para aconselhar, para consolar, você faz isso abrindo a Escritura e mostra, olha, nossa fé é essa, Deus ensinou isso, Jesus Cristo nos deu essa esperança. Você está ali em um momento de comunhão cristã, onde você partilha um dom espiritual com as pessoas. É esse o interesse de Paulo aqui, o desejo dele é esse. Mas ele vai além aqui. Ele fala de si, e eu quero que você observe isso comigo. O texto diz no versículo 12, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua vossa e minha. Nos confortemos. Paulo entende que ele, como ministro de Cristo, como apóstolo de Cristo, ele precisa, ele pode ser abençoado pela comunhão com os crentes. Sabe como que um ministro é abençoado? Através da igreja? Quando a igreja, por exemplo, manifesta firmeza na fé. Quando a igreja cresce na verdade. Quando a igreja demonstra e testemunha na sua vida a verdade. Que a verdade do Evangelho se torna algo evidente na vida dos crentes. Quando nós podemos ver a verdade operando na vida das pessoas, mudando a vida das pessoas. Fazendo com que as pessoas mudem seu modo de pensar, seu modo de agir à luz das Escrituras. Isso nos encoraja profundamente. Mas não só isso. A fé que nós pregamos na vida do dia a dia do crente, ela tem contornos que muitas vezes não alcançam a experiência do ministro. E nós somos profundamente edificados nisso. Profundamente edificados nisso. Diácono Davi me abençoa muito nisso. Ele consegue ver na prática elementos assim da fé bíblica. Eu fico impressionado com isso. Já cresci muito com isso. No perceber o Evangelho tocando, mudando, desafiando pontos específicos da vida
dos crentes, dos meus irmãos, no seu dia a dia, nas suas lutas diárias. Abrindo o entendimento para ser um pastor melhor, um ministro melhor. Para entender, às vezes, demanda das pessoas. A pessoa chega, você tenta responder biblicamente, mas você não está ali exatamente percebendo. Qual é o ponto que a incomoda, que é desafio? Esse contato, crentes fortalecidos, respondendo à vida e às questões da vida com a mensagem do Evangelho. A gente aprende demais com isso, nós somos muito edificados. E eu quero que você perceba aqui algo, irmãos. Paulo, um dos grandes da Escritura, apóstolo de Jesus Cristo, você percebe que ele é um homem comprometido com a igreja? Nós vivemos também dias onde pessoas têm promovido uma ideia, de crentes que não têm igrejas. Isso é uma ideia totalmente contrária à Escritura. Totalmente. Essa ideia de que a pessoa pode levar uma vida com Cristo, a parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, isso é uma indicação de não salvação. Os apóstolos, eles precisavam da igreja, do relacionamento com os crentes para a sua fé pessoal, para o seu fortalecimento pessoal. Eles precisavam da comunhão cristã. Paulo tinha essa necessidade. Diz, eu quero estar com vocês aí. Eu sei que nós podemos partilhar e sermos confortados mutuamente. Reciprocamente, por causa da fé mútua que temos. Mas ele tem mais um ponto aqui. Além da comunhão cristã, do desejo pela comunhão cristã, ele tem aqui desejo por salvação. Observe o versículo de número 13. Ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Uma outra coisa que nos é mostrada aqui dos desejos do apóstolo, além da comunhão cristã, além de edificar a igreja através do seu ministério, era de obter a salvação de pessoas. Quando ele fala que para conseguir igualmente entre vós algum fruto, o que ele está dizendo aqui é salvação de almas. Quem sabe Deus me concede ir aí, ser instrumento para pregar o Evangelho para pessoas que ainda não são salvas e elas sejam salvas. Ele tinha esse desejo no coração. Deus concedeu esse desejo. Atos 28 nos diz que Paulo ficou em Roma por 3 anos, pregando a mensagem. E pregando com a bênção de Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que a guarda pretoriana, que era a guarda que eu acompanhava, toda ela já tinha ouvido de Cristo. Paulo tinha um desejo profundo da salvação das pessoas, irmãos. O Evangelho é isso. A Epístola de Paulo aos Romanos nos fala do Evangelho, e o Evangelho não está desligado dos nossos desejos. Uma pessoa que reconhece o Evangelho, que ama o Evangelho, ela vai também desejar de acordo com o Evangelho. O Evangelho nos fala da salvação do pecador em Cristo. Vai nos fazer desejar que pessoas sejam salvas em Cristo. O Evangelho nos fala de um corpo que é redimido e resgatado em Cristo Jesus, que tem uma fé comum. Vai nos desejar compartilhar com esse corpo, ter comunhão com esse corpo. O Evangelho nos fala que Deus nos salva para servi-lo, Ele nos dá dons. Nós vamos desejar partilhar esse dom com outras pessoas, como Paulo. Isso é Evangelho, de verdade. E o que move esse homem? Olha comigo, versículo número 14. Paulo tem um senso de obrigação, que é o que o move todos os dias. E é um senso importante. Eu não sei se você já ficou devendo alguma coisa para alguém, mas se você é uma pessoa de um caráter, direito, correto, diante de Deus, você fica incomodado enquanto você está devendo alguém. Você não tem sossego. Aquilo te move a querer ajustar, a querer efetuar o pagamento. Paulo tinha um senso de obrigação que o acompanhava constantemente, que fazia-o movimentar no reino de Deus.
Olha o que ele diz no versículo 14. Ele nos fala da sua consciência pessoal. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois sou devedor. Como assim o apóstolo Paulo era devedor? Você é devedor quando você toma algo emprestado de alguém. Mas não é esse o ponto aqui. Você é devedor quando você recebe, você é incumbido por alguém de realizar algo. E enquanto você não faz, você está em dívida com aquela pessoa. Você precisa cumprir aqui. Você tem uma responsabilidade, um compromisso a atender. E Paulo se considerava devedor a gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Por quê? Em razão da comissão que ele recebera de Jesus Cristo. Onde os sábios e os ignorantes, os gregos e os bárbaros, todos foram colocados sob sua responsabilidade para que ele pregasse e testemunhasse o evangelho. Você lembra lá em Atos 26, quando nós lemos o apóstolo Paulo dando testemunho da sua conversão no caminho de Damasco? Eu vou ler de novo para você aqui, versículo 16 ao 18 apenas. A Bíblia nos diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Lucas registra o seu testemunho pessoal. Ele diz assim: quando ele viu Cristo, a luz brilhante no céu, com quem ele falou, ele recebeu essas palavras: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está contando aqui o seu comissionamento. Lembra? Nós estudamos isso, que aconteceu junto com a sua conversão. E aí ele disse que ele foi comissionado nesses termos. Olha, eu te apareci para isso, Paulo. Não foi simplesmente para te salvar, não, para te constituir ministro, testemunha, para que você vá e pregue, especialmente aos gentios. Você agora tem essa obrigação, entregar a eles o evangelho, de levar a mensagem de Cristo, testemunhar de Cristo para essas pessoas, para lhes abrir os olhos, os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Paulo, está sobre você. Eles podem ter seus pecados redimidos através da pregação que você vai levar a eles. Eles podem receber uma herança entre o povo de Deus, entre os que são santificados, pela pregação, pela mensagem que você vai levar a eles. Ele tinha um compromisso agora com essas pessoas. Levar, entregar o evangelho a elas. Compromisso que foi reforçado. Atos 22, no capítulo 22, versículo 17 a 21, ele relata que quando ele esteve em Jerusalém, ele teve uma experiência, veio um êxtase a ele, e ele recebeu ali a confirmação de que Deus o levaria para pregar a mensagem do evangelho aos gentios. O texto diz assim, vou ler rapidamente: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Jesus confirmou, disse: Paulo, seu lugar não é em Jerusalém. Sai de Jerusalém, porque eu vou te enviar aos gentios. Aos gentios. Então Paulo, ele entendia, ele tinha essa consciência: olha, eu tenho uma dívida, eu preciso quitá-la. Eu tenho essa obrigação, eu tenho que levar essa mensagem a sábios e ignorantes, a bárbaros e a gregos.
Irmãos, nós somos devedores, tal qual o apóstolo Paulo. Você não tem um chamado apostólico para levar o evangelho como apóstolo a quem quer que seja. Mas você foi igualmente comissionado por Jesus Cristo quando você se tornou discípulo dele. Deixe-me lembrar para vocês as palavras da Escritura sobre o discipulado. O que é o discipulado? A Bíblia nos diz assim, Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, nosso Senhor e Mestre. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai. E faz discípulos em tudo quanto é campo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei, tudo que eu mandei, inclusive a comissão que ele estava dando àquela geração, ela é repassada. No discipulado, nós recebemos essa comissão de outros que estão antes de nós. Que receberam de outros, que receberam de outros, que receberam dos apóstolos, que receberam de Jesus Cristo. Atos 1:7, nós lemos também quando o Senhor Jesus Cristo sobe aos céus, o último encontro dele com os discípulos, entre os quais os apóstolos e outros. Nós lemos ali que Jesus disse assim para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós temos esse dever, recebemos essa obrigação de ser testemunha de Cristo até os confins da terra, a toda criatura. Então, irmãos, nós somos devedores, sim, porque fomos igualmente comissionados. E é importante que você ligue o seu cérebro agora, porque a gente prega isso e ouve isso tantas vezes, mas nós não assumimos a postura, a consciência de que devemos. Lembra? Eu disse para você, quando você tem caráter, você deve dinheiro a alguém, aquilo fica sobre você o tempo todo. E é o que Paulo sente aqui. Olha, isso está sobre mim o tempo todo. Eu devo a essas pessoas, eu tenho que levar a mensagem para elas. É minha obrigação. O Senhor vai cobrar isso de mim. Irmãos, não é diferente de nós como cristãos. Nós devemos nos envolver com a pregação do Evangelho, com a proclamação da mensagem de Cristo, com o avanço do reino de Deus, com a igreja local, uma boa igreja local, a pregação do Evangelho, a edificação do povo de Deus, porque nós fomos comissionados para isso também. Estamos sobre essa obrigação. Irmãos, se nós entendêssemos isso, a obra de Cristo, ela seria outra. Nossas vidas seriam outras. Quanto mais nós entendemos isso, nossa vida vai mudando, transformando. Nossos valores, prioridades, percepção da realidade seria outra. Deixa-me mostrar para vocês mais um texto. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, esse eu quero que você acompanhe. Aqui Paulo está dirigindo a igreja, exclusivamente. Eu quero que você veja que Paulo entende que existe também nos crentes um dever com a pregação, com o testemunho, com a mensagem de Cristo. Quando ele escreve aos Colossenses, ele diz assim, versículo 2 do capítulo 4, perseverai nas orações, mais ou menos vários pontos aqui daquilo que ele também fala nos versículos 8 ao 15. Perseverai na oração, o crente tem que ter vida de oração, vigiando com ações de graças, a gente deve ter gratidão, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos de Cristo. Preocupação com a pregação do Evangelho,
pela igreja, pelo ministério do apóstolo aqui no caso, por outros. Versículo de número 5, portai-vos com sabedoria para a construção de fora, aproveitai as oportunidades. Deus vai dar a vocês oportunidades de falar de Cristo, de testemunhar do Evangelho. Aproveite-as. Não negligencie isso diante do Senhor. Aproveite. Portai com sabedoria para a construção de fora, para que você possa ter uma graça, um impacto na hora de poder pregar oportunamente para as pessoas. Irmãos, se todos os membros de nossa igreja tomassem consciência de que são devedores em alguma medida porque são comissionados discípulos, mudaria muito a realidade, não só da igreja local, mas da vida de muitas pessoas. Mudaria muito conceitos errôneos que a gente tem, coisas que a gente valoriza. Mas tem aqui no versículo 15 também uma outra postura. Paulo tem prontidão aqui. Olha o versículo número 15, ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, eu sou devedor, eu tenho que fazê-lo, e eu estou pronto a fazê-lo. Se Deus me der a oportunidade de ir a Roma, o que eu vou fazer em Roma? Não é por isso, não. Não é visitar o Coliseu, tirar selfie lá com os leões, não é isso, não. Eu vou pregar, eu vou anunciar o Evangelho a vocês em Roma. Estou pronto para isso. E a postura nossa, irmãos, deve ser essa, de prontidão. Prontidão. Lembra que eu comecei falando que Deus nos dá oportunidades como igreja para promover a fé, proclamar a fé. Mas às vezes nós não estamos prontos para abraçar e trilhar o caminho daquela oportunidade. Às vezes nós recebemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho pessoalmente. Paulo escreveu aos Colossenses, eu li para vocês, aproveitar as oportunidades. E às vezes Deus nos dá uma oportunidade e nós negamos a oportunidade. Envergonhamos. Não. Talvez seja algo que você precisa buscar constantemente em oração diante de Deus, é essa prontidão. Essa tem que ser a nossa postura. Está pronto a compartilhar de Cristo para as pessoas, está pronto para pregar sobre a salvação para as pessoas, está pronto para ajudar na proclamação do Evangelho, está pronto para apoiar na pregação do Evangelho. Você está pronto para isso? As oportunidades que Deus te dá de envolver sua vida de modo que a pregação do Evangelho seja eficiente, vidas sejam edificadas, você possa testemunhar de Cristo melhor, outras pessoas conheçam de Cristo. Você está aproveitando essas oportunidades? Tem prontidão, de fato, na sua vida? Eu quero que você volte comigo no versículo 13 para a gente encerrar. Ele vai dar uma justificativa, então, aqui, do motivo, do porquê ele ainda não tinha estado com eles em Roma. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Ele está justificando, dizendo: olha, não é indiferença para com vocês, não é negligência, é porque até agora eu fui impedido. Eu quero trabalhar isso mais semana que vem. A soberania de Deus na nossa vida. Tudo tem um tempo e um lugar no plano de Deus. É isso que Paulo está reconhecendo aqui quando ele diz assim: propus ir ter convosco, o que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto entre vós. Olha, eu me propus, eu estou pronto para isso, mas ainda não aconteceu. Tudo tem um lugar
no plano de Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus que dirige as circunstâncias da nossa vida. Tudo. Até as ruins aos nossos olhos. Se você se lembrar, quando Paulo está escrevendo aqui, ele está vivendo um tempo no ministério dele onde ele está recebendo muita oposição nas suas viagens missionárias, principalmente dos judeus. Ele está passando por privações, passou por açoites. Deus poderia tê-lo livrado dessas coisas e levado para Roma, dado ele um tempo de paz lá. Deus não fez. E ele tem consciência disso. Deus é um Deus que dirige as circunstâncias de nossa vida. E a gente tem que viver crentes, confiando no nosso Senhor dessa maneira. Agora, observe que Paulo, mesmo não estando com eles, orava por eles e estava pronto para estar com eles assim que Deus concedesse. Às vezes, nós achamos que temos justificativas para não realizar o testemunho de Cristo, para não pregar o Evangelho, para não apoiar a igreja, como a gente sabe que deveria ou poderia. Mas será que você tem boas justificativas mesmo? Será que realmente, assim, sob a soberania de Deus, Ele está te impedindo e não te dando circunstâncias favoráveis de buscar comunhão, de orar, de testemunhar? Ou será que você está simplesmente negligenciando oportunidades, possibilidades que Deus te deu? A justificativa de Paulo aqui ela é muito reverente. Porque ele diz assim, eu me propus, eu estou pronto para isso. Você pode dizer isso, Senhor, eu me propus realizar, fazer, ajudar e fui impedido? Ou será que o caso tem sido assim, eu nem me propus? Quando eu vi a necessidade, eu fiquei calado, baixei a cabecinha, sentei bem atrás para ver se ninguém olhava para mim. Se ninguém lembrava de mim que eu podia participar, que eu podia ajudar. Será que você tem uma justificativa realmente dentro do plano soberano de Deus? Ou será que é apenas negligência pecaminosa? Pensa nisso. Pense profundamente nisso. Sua vida passa, assim como a minha. Um dia a gente vai estar diante dele. Que não seja um dia de vergonha. Que as nossas obras não sejam consumidas, porque são palha fina. Que você realmente tem algo de valor. Nós cantamos um hino aqui na igreja, Lar da Luz, Mansão Celeste. Tem umas frases que falam da nossa vida aqui como labor. E tem uma que diz assim, até que possam tais labores em louvor se converter. Um dia, a nossa vida, o resumo da nossa vida aqui, vai ser apresentado ao Senhor. E será convertido em louvor para Ele. Ou será perdido. Você precisa pensar nisso. Você está pronto para servir? Você tem alguma justificativa que realmente é justa sob a soberania de Deus? Ou simplesmente você está negligente cuidando da sua própria vida? Que possa ser uma verdade, que os nossos labores possam ser convertidos em louvores ao Senhor na eternidade. Vamos orar?